pessoal que nos acompanha! Está começando mais um Sintonizou, o podcast escolhido por você. A arte também alimenta nesse momento de quarentena no qual vivemos, uma pandemia em razão do coronavírus. Portanto, eu, Jorge Castelli, em parceria com a Letícia Serve, vamos abordar o tema A Importância da Arte na Quarentena. Diante do pânico e do caos, a arte vincula. Ela preenche o espaço deixado vazio pelo isolamento social e te serve de companhia. Segundo o filósofo Nietzsche, abre aspas, temos a arte para não morrer da verdade, fecha aspas. E em momentos de ruptura, a arte migra da condição de possibilidade para necessidade. A indústria do entretenimento movimenta bilhões de dólares todos os anos, tudo graças à vontade de consumir arte. É isso aí, Jorge. E para a gente apimentar o nosso banquete sobre a arte, nós convidamos artistas que estão diretamente ligados à arte de Ribeirão Preto. E o nosso primeiro convidado de hoje é o ator e diretor Antônio Rezende. Antônio, primeiramente, muito obrigada pela sua participação no nosso programa aqui hoje. É de suma importância que a gente tenha pessoas de Ribeirão Preto nesse fazer artístico para nos explicar, né, como funciona tudo isso. Então, a gente já vai soltar a nossa primeira pergunta para você, Antônio, que é o que é arte, né? Quem faz a arte? A arte é tudo aquilo que nos promove uma comoção, uma emoção estética, né? Então, o que seria uma emoção estética? Seria uma emoção individual sua. A partir do momento que você vê uma tela artística, isso pode te trazer uma alegria, pode trazer uma tristeza, né? Então, tudo aquilo que nos promove uma emoção estética. Então, tudo. A arte, se promover uma emoção estética em você, uma emoção individual em você, é considerado arte. É importante destacar, a partir disso, que a arte ela pode ser feita exclusivamente por humanos, né? É um ato, é um gesto único, exclusivamente humano. Né? Animais não podem fazer arte. Né? Um elefante... Uma vez eu pensei que a cachorrinha era artista, porque ela pegou a patinha na tinta, assim, ó, e saiu pintando tudo. Não, animais não podem fazer porque eles não têm esse pensar nosso. Eles pensam, eles têm as formas de comunicação deles, mas a arte em si, ela é um gesto único, exclusivamente humano, que promove uma emoção estética, né, nos seres humanos. Entendi. Qual a importância da arte na quarentena? Por que as pessoas passaram a consumir mais arte durante a quarentena? A arte em si, ela é um objeto, é uma ferramenta, né, de bastante, que ajuda muito emocionalmente as pessoas, né? Então, você fica em casa, você não tem nada para fazer, o que você vai consumir? Algo que te entretém, né? A arte, antes de tudo, ela é uma forma de entretenimento, né? Então, se entretém, você consegue lidar com aquele tempo de solidão muito melhor, né? As pessoas de hoje, elas não estão acostumadas a viver sozinhas, né? Elas precisam sempre de companhia. E quando se vem num momento de solidão, de solitude em si, elas vão procurar a todo momento qualquer produto que possa entretê-la, né? E isso a arte tá se beneficiando disso, principalmente a indústria cultural, né? A arte de massa é a que mais se estrutura melhor nesse momento, porque ela é mais barata, né? Ela chega mais às pessoas, né? Então é por isso que as pessoas estão assistindo Netflix, estão assinando o Amazon Prime, né? Todos esses streaming, porque é uma cultura de massa, uma cultura de fácil acesso, uma cultura barata, né? É verdade, eu mesma já assinei um monte, não consegui me contentar apenas com Netflix, não. Ô Jorge, hoje existem dois tipos de produção de arte, né? Existem dois tipos de produção de arte. A voltada para o desenvolvimento e divulgação de ideias, livros técnicos e documentários, por exemplo, e a voltada ao entretenimento. São duas artes completamente diferentes, mas que, por curiosidade, elas têm o mesmo objetivo: tocar emocionalmente as pessoas. Esse é o objetivo da arte. Não importa se isso acontece através da divulgação de um novo pensamento, por meio de críticas sociais que tentem melhorar o nosso mundo, ou se é simplesmente por uma obra de puro entretenimento, que por alguns momentos, né, nos ajude a escapar dos nossos sofrimentos cotidianos. O que importa é sentir algo por meio dela.
Porém, há algum tempo atrás, temos uma nítida preferência do público entre desses dois modos de produção, visto que encontramos uma gama maior de consumo de produtos de entretenimento. O nosso próximo convidado de hoje irá nos explicar essa mudança. É o artista Rafael Touso Braz. Ele é ator, arte educador e produtor cultural também. Rafa, muito obrigada por ter comparecido aqui com a gente no nosso podcast. É de suma importância que a gente alerte, a nossa sociedade referente às ações, aos atos que nós estamos tendo, que às vezes a gente não percebe, porque houve uma supervalorização da arte virtual, que é aquela das telinhas, os filmes, as séries, as novelas, que eu mesmo assisto um monte. E uma desvalorização enorme da arte física, que é aquele ir ao teatro assistir uma peça, ir ao museu contemplar obras, ir à biblioteca. Mas por quê? Por que isso está acontecendo, Rafa? Isso é o resultado de quê? Uma sociedade que vem mudando? Eu acho que a gente pode concordar que é um misto dessas duas coisas que você falou. Com o avanço tecnológico, com certeza, muita gente tem televisão em casa, muita gente tem acesso à internet, então a comodidade de se consumir algo na palma da tua mão, no caso do celular, ou no seu quarto, na sua sala, na televisão, é muito mais fácil do que você ter que se mobilizar. Quem não tem carro, ter que pegar um Uber, um ônibus para ir assistir uma peça. Então, querendo ou não, isso dificulta a questão da pessoa gerar o interesse de ir no teatro, gerar o interesse de ir no museu. Mas onde mais se falha nisso é na educação, né? A gente não tem estímulo disso, de pegar gosto por essas atividades culturais, de se sentir pertencente ao cenário cultural da sua cidade. Eu mesmo fui conhecer o cenário cultural de Ribeirão Preto depois de adulto. Então, quando eu era criança, eu não tinha estímulos dentro da escola, por exemplo, a conhecer o artista local. Eu ficava sabendo de peças famosas, musicais que vêm para a cidade, não sei o quê, artistas globais e tal. E Ribeirão Preto é uma cidade que possui uma arte viva, uma arte pulsante de vários grupos. Temos um curso formativo que a cada 2 anos forma umas 20 pessoas para serem atores em Ribeirão Preto, os quais nos formamos no final do ano passado, não é mesmo? É verdade. Mas assim, é positivo o consumo de arte no virtual. Só que ele não substitui porque são linguagens diferentes, né? Um pode coexistir com o outro, não precisa ter eu vou deixar de assistir isso porque eu preciso ir na peça. Não, você pode assistir os dois. O bom do virtual é que você pode assistir a hora que você quer, né? Agora, voltando ao que você tinha comentado sobre as crianças, que as crianças não têm muito contato com a arte por conta da nossa educação. Você mesmo disse que quando você era criança você não conheceu os museus da sua cidade, você não teve conhecimento sobre a arte do teatro, na época da escola. E nós sabemos que a política é um dos pilares bem grandes, bem fortes e importantes da nossa educação, já que grande parte das nossas crianças elas estudam em escolas públicas, Então, Rafa, a gente pode dizer que a política ela está ligada à arte? Total, é bem como, vou até citar o Antônio de novo, ele falou que a arte é uma expressão específica do ser humano, que nenhum animal vai fazer uma arte. Da mesma forma política, o que conecta a arte com todas as outras áreas da existência humana é o ser humano. A partir do momento que a política é a estrutura que organiza a nossa sociedade, é impossível dissociar um do outro. E é isso. A arte está totalmente conectada, tanto responsabilidade de manter um ambiente cultural, de assistir no sentido de dar assistência aos produtores culturais, responsabilidade do governo proporcionar isso dentro das escolas, dentro de centros culturais públicos, etc. E quanto a essa assistência que o governo dá? Porque o ofício do artista é uma luta diária no Brasil, independente da época. Esperar por uma mudança estrutural agora, nesse momento de pandemia, é uma utopia? Nesse momento que a gente está passando, a prioridade não deve ser, jamais, ter uma resolução estrutural
a longo prazo. O que a gente precisa agora é de ação momentânea e emergencial para amparar os artistas que foram os primeiros a perderem seus trabalhos, os trabalhos serem reagendados sem data prevista, e vão ser os últimos a voltar, porque o nosso trabalho é basicamente aglomerar gente. Então não tem como a gente ter responsabilidade social e trabalhar ao mesmo tempo. E muitos artistas migraram para a internet, mas a internet demora para se conseguir algum resultado financeiro. E aí tem várias prefeituras ao redor do Brasil gerando conteúdo online, estimulando os artistas a criarem conteúdo online pagos pela prefeitura, tipo uma programação de um festival online. E aí Ribeirão Preto, o Conselho Municipal de Política de Cultura sugeriu, né, reuniu vários artistas, tem até um grupo no WhatsApp, Cultura X Corona, que foi para reunir os artistas que foram prejudicados nesse momento e pensar em alguma ação que a gente pudesse pressionar a prefeitura para eles fazerem conosco, para a gente não ficar desamparado. E o resultado disso, a resposta da prefeitura, foi o lançamento de um edital incrivelmente burocrático que muita gente não vai conseguir participar. Então, parece piada, mas é a cidade que a gente vive. Mas falando, né, de algo que ainda tem esperança, que é no âmbito estadual, que o FLIGESP, Fórum do Litoral, Interior e Grande São Paulo, ele é um fórum organizado por artistas, né, e eles estão pressionando as autoridades, os deputados, para aprovarem um projeto de lei que, em situação emergencial, ampara os artistas que ficaram dessa forma. Não só artistas, mas espaços culturais também, né? Que muitas vezes são espaços alternativos que têm seu aluguel, sua luz, sua água para pagar, de forma ali na guerrilha mesmo. E aí, então, eu convido quem está assistindo, quem for assistir em outro momento, que acompanhe nas redes sociais, @PL253, _anotei, Cultura, ou o site do FLIGESP, fligsp.org, para se inteirar desses assuntos, participar da votação online que está rolando. Rafa, muito importante você ter falado sobre isso, porque no geral a sociedade ela conhece 1% só de todos os artistas. E olhe lá, mas geralmente conhece o quê? O ator, a atriz que despontou num grande filme de sucesso, que é o que o Antônio disse, né? O Antônio tinha dito que a arte como entretenimento é a mais consumida, né? E é de fato preocupante, porque olha quantas pessoas já não vêm lutando por um espaço, né? Por um espaço, por um reconhecimento. Grandes artistas não têm nem 50% do reconhecimento que eles merecem. E por isso que eu venho te fazer uma nova pergunta, que é a mesma, que no caso não é tão nova assim, né? Porque é a mesma que eu fiz pro Antônio, que é em questão da arte que você tem consumido, né? Você pode estar divulgando novas artes para todo mundo que está nos escutando, falando qual produto artístico que mais te chamou a atenção nessa quarentena. Bom, falando aí em valorizar a arte local, né? Eu estou acompanhando bastante, inclusive eu participei de uma mostra cultural, que é a Mostra Cultural, como é que é? Mostra Cultural na Sala de Casa, um jogo com essas palavras. Foi organizado no canal da Casa das Artes, que é uma instituição aqui, uma casa de cultura aqui em Ribeirão, e todo dia tem uma programação cultural lá, desde aula de acrobacia, desde showcase autoral, tem uma sequência, né, de frente autoral, que é uma produção com os músicos ribeirão-pretanos, tem espetáculo online, contação de história, tem de tudo. E é uma programação muito positiva que vai te fazer conhecer aí uma galera que produz arte em Ribeirão. E a gente não podia deixar de falar, né, que o Mal Nosso tá na Netflix. Estamos chegando ao fim desse podcast, e para que a gente leve uma reflexão de tudo que foi dito aqui hoje, nós, do Sintonizou, trouxemos algumas dicas de consumo de arte.
Na literatura, nós temos Amor como Revolução. Foi publicada em 2019 pelo pastor Henrique Vieira. A obra retrata o poder do amor na construção de uma sociedade mais justa e livre de preconceitos. E para você que tem condição, mas diz que não consegue ficar em casa de quarentena, o livro O Diário de Anne Frank te fará encarar tudo isso de um jeito muito bom. Por mais que seja difícil, acredite, poderia ser muito pior. O livro narra momentos vivenciados por um grupo de judeus confinados em um esconderijo durante a ocupação nazista dos Países Baixos. E se você tá mais na vibe do filme, nós trouxemos Póstumo, que conta a história de Liam, um artista frustrado que finge a sua morte para valorizarem suas obras. Também colocamos na lista Sociedade dos Poetas Mortos. Em meio a uma escola tradicional de valores burgueses, a contratação de um professor de inglês que decide inovar o método de ensino choca os alunos do princípio, que ao longo da trama é adorado pelos jovens. Já agradecendo novamente aos nossos convidados com um tema tão importante e atual, chegamos ao final desse podcast especial. Antônio Rezende, Rafael Touso, foi um imenso prazer recebê-los em nosso programa hoje. Muito obrigada novamente. E fica também o nosso agradecimento aos nossos ouvintes. E se você também tem aquele amigo artista ou gostou do conteúdo abordado aqui, pode compartilhar nas suas redes sociais e nos marcar, pois estaremos repostando todos vocês. Exatamente, Letícia. Se você aí que nos escutou, gostou do programa, compartilhe nas redes sociais, deixe seu like e comenta aqui embaixo qual o tema que você gostaria de escutar. Um abraço a todos e até o próximo Sintonizou, o podcast escolhido por você.